Polêmica do mundo da tecnologia. O que está acontecendo agora é que o FTC, que é a Federal Trade Commission dos Estados Unidos, do governo americano, está processando a Adobe, que é uma empresa que está envolvida agora em várias outras polêmicas também. Que tipo de polêmicas? A Adobe, se você não sabe, é a empresa mais importante para o mundo criativo hoje, provavelmente, porque é a empresa que faz vários softwares, incluindo Photoshop, Premiere, que é de edição de vídeo, o Illustrator, que é de ilustração, como o nome diz, e também o After Effects, que é de efeito especial. Tem também o Adobe Audition, tem vários outros softwares, tem o que chamam de uma suíte de softwares para criativos, que você pode assinar para usar, que é a Creative Cloud, que é isso daqui que você pode entrar e ver os aplicativos aos quais você vai ter acesso. O Acrobat Pro, que é do PDF, sabe aquele? O Photoshop, que é de edição de imagem, tem o Premiere edição de vídeo, o Illustrator, tem o Adobe Express, que faz alguma coisa, eu tenho quase certeza, e eles também têm a AI deles, que é o Adobe Firefly, a gente vai entrar nisso daqui a pouco também. E você assina os produtos, né? Aqui no Canadá, eu posso assinar todos os produtos deles por R$ 78,99 por mês. Mas a coisa que está motivando esse processo da FTC em relação a eles, e aqui a gente tem a reportagem de Slate.com, que é o fato de que eles desenvolvem, em outras palavras, e resumindo muito, o que chamam de dark patterns e também outros tipos de abuso para as pessoas cancelarem as inscrições. O que eles fazem normalmente, e essa é uma das críticas, é que quando você vê esse preço aqui, 78 por mês, na verdade não é uma assinatura mensal, é uma assinatura anual, mas esse é o valor dela todo mês. Por que isso é relevante? Qual a diferença de você ter uma assinatura mensal e uma assinatura anual que é paga em parcelas todo mês? É que normalmente a assinatura mensal é cancelável, a assinatura anual nem tanto. Você já deve ter passado por esse problema com alguma coisa, que é você quer cancelar uma assinatura. Aí você liga para o serviço e fala, eu quero cancelar. E o serviço fala, não, você não assinou só um mês, você assinou até o final do ano. Você vai ter que pagar um termo rescisório para a gente. E no caso da Adobe, pelo que eu pesquisei, e pela memória remota que eu tive também, porque eu tive que passar por isso, tá, gente? Eu vou entrar nessa história depois. É de 50% do restante do plano, ou 50% do total do plano. Então, se você quer cancelar no início do ano, eu fiquei com um ano a mais, sabia, com o serviço. Porque eu tava pensando em cancelar, porque eu tava usando muito pouco. Eu fui tentar cancelar em fevereiro. E aí não compensava? Meio que não. E também meio que a renovação é automática. E eu meio que tava usando algumas coisas e não tinha feito a transição toda para fora. Teve um esquema desse, eu tô falando de memória remota. Mas eu tive que ligar para cancelar. E essa é outra questão também, do que a gente chama de dark patterns. Aí a gente entra na discussão dos padrões obscuros. Porque para você se inscrever... É um clique. É um clique. Para você cancelar, amigo... É uma novela. No telefone. Não é na internet. E aí a musiquinha... Aqui é com clique na internet, eles só pegam seus dados, muito feliz de pegar. Aí você tem que pegar, esperar, conversar com um atendente que vai tentar te convencer a não cancelar. Quando eu falei que eu queria cancelar, o cara me ofereceu mais 6 meses desse nível. Foi 3 meses desse nível. E aí eu cancelei. Eu tive que cancelar 2 vezes. Teve uma vez que eu cancelei o pacote inteiro e fiquei só com o Premiere. E depois eu cancelei o Premiere também. E assim, eu usei o Adobe por muito tempo, porque o Premiere, para quem faz conteúdo para a internet, é o software de referência. O Photoshop também, para quem faz imagem para qualquer indústria. Mas normalmente o Premiere não é muito usado, tipo, na indústria do cinema. Você vai usar uma coisa da Avid, por exemplo. Mas é muito usado para produção online. E se você quiser trabalhar como editor, você tem que manjar de Premiere, porque eventualmente você vai trabalhar numa empresa ou para uma produção que vai demandar que você saiba. Tá? Porque você vai ter que trabalhar com uma equipe que usa o software, que usa o suíte da Adobe. É muito complicado. Eu comecei aqui na internet no chamado Sony Vegas, que hoje chama só Vegas, porque a Sony vendeu para outra empresa, que é um editor de vídeo muito popular na época e tem gente que usa até hoje, mas hoje não é muito usado de fato. Aí eu transicionei para Adobe porque eu ia começar a trabalhar com editores externos. Foi lá para 2017, coisa do tipo, se eu não me engano, quando eu comecei a não fazer tudo sozinho, basicamente. E aí, para trabalhar com pessoas externas, eu tive que me adequar à Adobe, porque é a referência no mercado, é o que todo mundo sabia usar. Só eu usava Vegas. E aí eu aprendi a usar, eu fiz um curso de Adobe aqui. Eu lembro. Eu fiz um curso aqui no Canadá para andar rápido. Né? Porque para Vegas eu tive todo o tempo do mundo, que foi meu aprendizado com o YouTube, coisa do tipo, eu aprendi sozinho, autodidata, quer dizer, tutorial de internet, descobrindo como é que funciona. Só que o Premiere,
o canal já estava funcionando. Não tinha como eu esperar eu aprender. Eu tive que fazer a transição rápida. E aí eu fiz esse curso. Só que aí entrou nesse problema. E aí a gente vai entrar com um problema de vários softwares que a gente está vendo hoje, que é esse sistema de pagamento de inscrição. Adobe, não dá para você ter o software legalmente se não for por assinatura. Não tem uma opção de pagar e levar de uma vez. Diferente, por exemplo, Final Cut. Você compra o programa, instalou, é uma vez só, você vai pagar e é seu. Exato. Você pode instalar em outra máquina, você pode, entendeu? E tem outras empresas que fazem no modelo mais antigo, que é assim que funcionava antigamente. Você tinha uma versão do software, você pagava, você tinha. Depois de uns anos, saía a versão 2 dele, a versão 97 dele, uma coisa assim. E aí você tinha a opção de fazer um upgrade. Você podia comprar o software com desconto se você já tinha uma licença anterior, tá? Isso era muito comum. Se você não quisesse, você continuava só com os features da licença passada, esperava aí 2, 3 anos. Eu lembro que o Vegas eu não atualizava todo ano. Ele tinha uma versão nova todo ano. Se eu achasse que a versão nova não tinha nada que justificava, eu ficava com a versão anterior, versão que eu segurei, tipo, sei lá, 3 anos sem atualizar. E aí eu pegava uma promoção de upgrade depois. Isso era o mais comum, tá? E aí o que acontece? Não tem essa opção. E aí você tá preso nesse sistema de assinatura, num sistema que tem padrões obscuros, para você poder cancelar o que você fez. Aliás, eu descobri que tinha essa multa quando eu fui cancelar. Eu não tinha clareza disso, obviamente. Devia estar nas letras pequenas, mas quem lê, né? Quem tem tempo. E, aliás, tá nas letras pequenas porque, tipo assim, é proposital. Tá lá porque, tipo, ninguém vai ler 5 páginas de juridiquês antes de chegar na parte que interessa. Então, assim, a gente tá tendo esse problema que, na verdade, representa um problema geral do mundo do software que a gente tem hoje, que é o problema da assinatura. A gente tem serviço de assinatura aqui, não é de software especificamente. A gente usa o Google Drive, a gente usa o Google Teams também. Como é que chama? O Teams do Google. Aquilo lá. Exato. Você sabe o que eu tô falando. Só que agora a gente tá vendo isso muito comum em software. E provavelmente é uma tendência do mercado agora, porque o desenvolvedor, se ele quiser continuar desenvolvendo o software dele constantemente, ele precisa de um fluxo de caixa constante, que normalmente a venda uma vez só e não pergunta mais, não tem. Mas esse é um dos problemas, a assinatura e os padrões obscuros para poder cancelar essa assinatura. E tem o outro, Nilce, e a gente vai falar disso aqui, que é a coisa que gerou o burburinho. A Adobe publicou novos termos de uso para os softwares dela e, nesses termos, a Adobe se dá ao direito de olhar alguns dos seus conteúdos com os quais você está produzindo no software dela. E a galera ficou muito preocupada porque achou que a Adobe estava usando as imagens que você produz usando Photoshop e coisa do tipo para treinar a inteligência artificial. Porque a Adobe tem uma inteligência artificial que é a Firefly, que você pode usar dentro do Photoshop, inclusive. A Adobe meio que esclareceu as coisas, tá? Que na verdade não é isso. O que acontece? O processamento do Firefly, eu já tenho um exemplo no Coisa de Nerd, se você quiser ir lá ver, tá? Eu fiz um vídeo mostrando no Photoshop. O processamento dessa inteligência artificial geradora de imagens acontece nas nuvens, porque precisa de muita potência para gerar. É feito nos servidores da Adobe. Na verdade, você manda o pedido, vai o pedido pro servidor da Adobe, processa lá e manda de volta pro seu computador, pra você usar localmente. O grande problema disso é que a Adobe tem que ter o controle pra galera não usar maliciosamente essa inteligência artificial, porque ela pode ser, inclusive, responsabilizada, tá? A empresa Adobe. Porque a gente não tem muito ainda dos marcos legais do uso da inteligência artificial, não sabe o que vem no futuro. Essas empresas que têm esse sistema de geração de imagem, de texto e coisa do tipo, têm um certo receio, de fato, de alguém usar maliciosamente o sistema delas e elas serem responsáveis. E é coisa séria, tá, gente? Eu não vou usar a terminologia aqui porque você imagina o que é. Então, o que a Adobe faz? Ela analisa, se ela achar que o prompt que você pediu com a relação com a sua imagem é para fazer alguma coisa maliciosa, ela não gera a imagem. Mas não só isso. Ela se dá o direito também de submeter essa geração que foi cancelada, que foi negada automaticamente, para um revisor humano. É isso que está nos termos. E aí que está um problema. Se você usar um desses serviços, de repente, a foto que você está tratando vai estar na frente de alguém. E você pode estar tratando de fato, que é normal, muita gente tem esse trabalho, tratar de algum tipo de conteúdo sensível, pessoal de alguém no Photoshop, que eventualmente pode parar na frente de um outro ser humano. Aí você fala, não, mas eles não vão compartilhar com ninguém. E eu vi um youtuber que fez esse comentário muito recentemente que aconteceu com o negócio da Tesla. Você não pode confiar que eles não vão, porque aconteceu que a Tesla, um dos termos lá é que você dá direito para a Tesla poder olhar nas câmeras dentro do seu carro. E vazou que os funcionários da Tesla estavam bisbilhotando a galera, inclusive compartilhando o que estavam vendo com outras pessoas. Olha que tosco que esse cara fez, olha o que eles estão fazendo do carro. E compartilharam. Então, você tem esse problema,
Tá? Você tem esse problema. Não é que ela vai usar a sua imagem para treinar a inteligência artificial dela, porque a Adobe é uma das poucas inteligências artificiais generativas que não está catando o conteúdo dos outros, que potencialmente não está cometendo um crime, porque ela tem um banco de dados que lá dentro da Adobe você pode licenciar imagens para usar nas suas produções. E ela tem um banco de dados de imagens licenciadas e ela tem o direito de treinar a inteligência artificial nesse banco de dados dela. Que é a proprietária, né? Ela comprou, pagou para ter. Ela pagou para ter, pagou para os artistas produzirem para ela. E essa é uma das coisas que ela pode fazer com essas produções. E ela pode vender para você direitos para você poder usar na sua imagem. Preciso da imagem de alguém enfiando o dedo no nariz. Você vai lá no negócio da Adobe, opa, beleza, põe aqui. Tá aqui o dinheiro. Muito específica essa imagem, mas tá bom. E assim, não é para isso, até onde a gente sabe. Claro que assim, não tá claro, porque é isso que a Adobe foi a público esclarecer. Porém, aquele negócio, eu já ouvi alguém falando, não interessa esclarecer. Fazer um vídeo esclarecendo. O pessoal lá do direito deles, lá do jurídico, veio falar. O que vale é o que está no papel. Mas vamos assumir que não. O grande problema é que, por conta dessas coisas de serem processados nas nuvens, da Adobe não ser responsabilizada, não querer ser responsabilizada legalmente se alguém fizer alguma bobagem com a inteligência artificial dela, as suas imagens, tá? O seu prompt pode, a imagem que você está mandando para ser modificada, que está mandando para as nuvens, vai para as nuvens, vai para o servidor da Adobe, ela pode ser vista por um ser humano. Eu só recomendo uma coisa, se eu entendi direito, é só na geração da inteligência artificial do Firefly que você usa dentro do Photoshop que isso é um problema, que vai ser mandado para o servidor, até onde eu entendi. Então, se você está lidando com conteúdo sensível, não use essa função, é o que eu imagino. Algum comentário, dona Nilce? É aquele negócio que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vai ser preciso regular, gente. Não tem jeito, a gente já está correndo atrás de uma situação em que nós somos muito vulneráveis, né? Isso está extremamente complicado. E outra coisa também, eu tenho que comentar um treco para vocês da Adobe. Eu saí da Adobe, tá, gente? Eu vou falar aqui da minha história. Meu nome é Leon, eu usei a Adobe, aquela coisa. Enfim, eu vou falar da minha história aqui. É sentadinho mesmo. Meu nome é Leon, eu estou há 1 ano sem usar Adobe. Eu estou há vários anos sem usar Adobe. Eu usei a Adobe por muito tempo, usei o Premiere e de fato me ajustei, era o software que eu usava o suite da Adobe todo. Eu tinha uma assinatura completa do suite da Adobe, mesmo porque tinha coisa que eu não usava, tipo o After Effects, mas os editores com os quais eu trabalhei usavam. E eles me mandavam o arquivo do After Effects, né, para eu abrir no meu Premiere, porque tem um negócio de integração entre os aplicativos. Se você tem uma coisa no aplicativo da Adobe, tipo, em vez de inserir uma imagem, eu posso inserir direto um arquivo do Photoshop na minha timeline de vídeo. Aí se eu for no Photoshop e mudar essa imagem, muda no meu vídeo também. Tem um link, alguma coisa que ele chama interessante. Então eu tinha tudo isso, embora até os que eu não usava eu tinha, porque eventualmente o editor podia usar alguma coisa daquele serviço e tal. Como eu faço normalmente é que, por coisa de nerd pelo menos, eu trabalho com editor externo. Atualmente a gente tem uma editora que eu mando os arquivos, a pessoa com quem eu estou trabalhando faz os cortes, edita completamente o vídeo. A coisa que manda para eu fazer, eu faço cor, eu faço áudio, mas o resto é basicamente pronto. Aí eu mudo o que eu quero. Normalmente eu roteirizo muitas coisas, mas depois tem até coisa que eu falei no roteiro que depois na edição não ficou bom, sabe? Eu vou e tiro e tal, modifico e aí eu renderizo. Então, por isso que eu precisava dessa integração toda. Tá? Usar o mesmo software que os outros, coisa do tipo. E aí eu usei por muito tempo, mas depois eu comecei a procurar alternativas, exatamente por conta dessa complicação toda que tava da Adobe e tal. E também porque chegou no momento que o Premiere, agora ele melhorou um pouco, o Premiere é o editor de vídeo, que ele tava muito mal otimizado. Ele rodava muito mal. Ele era muito pesado. Muito crash, né? Não só isso, mas os vídeos na timeline agarravam e coisa do tipo. Aí um dia eu fui testar o DaVinci Resolve. Foi um caminho sem volta. O DaVinci Resolve, se você nunca viu essa maravilha, aparentemente ele é usado em todas essas produções, mas não é para edição de vídeo, tá? Essa propaganda aqui é meio... É falso, mas não é, tá? É porque ele é o programa de referência para coloração. Edição de cor, basicamente, tá? Não chama edição de cor. Para coloração, correção e gradação de cor de Hollywood. Na verdade, se você for produzir uma produção para Netflix, quando a Netflix te dá os parâmetros de cor, ela nem considera outro software, ela só dá para o Resolve. Só que foi um software que começou como só cor e depois eles adicionaram edição de vídeo e edição de áudio também e efeitos visuais no mesmo aplicativo. Então agora ele virou um editor completo. Mas ele é famoso em Hollywood, esses exemplos que eles estão dando aqui é pra cor, tá, gente? Eu não sei nenhum filme que foi todo editado no DaVinci Resolve. E aí, você pode vir aqui, ó, e simplesmente fazer o download dele gratuito. No download dele gratuito, você não vai ter alguns efeitos. E se eu não me engano, você vai estar limitado a fazer no máximo 4K em 8 bits, que é o padrão de todas essas câmeras normais. Você não vai poder usar tipo uma câmera profissional de produção. Mas de resto, é basicamente liberado.
tá? Você faz tudo nele. Contanto que eu usei gratuito por muito tempo. Eu tenho gratuito. Antes de atualizar. Eu tenho gratuito. E pra mim resolve. E é um software sensacional. É tudo em um só. Ele é edição de vídeo, edição de imagem, efeito especial. Não é edição de imagem, desculpa. Edição de vídeo, coloração, efeito especial e áudio num aplicativo só. Mas você faz também de imagem. Já fez thumb nele. Eu já fiz thumbnail nele. É porque eu fui na parte de efeitos dele, na parte de coloração, e aí é basicamente uma edição de imagem, só que em vez de você fazer numa timeline, você faz um frame só. Eu já fiz thumbnail nele. É porque eu tô com um problema. Vamos lá, aí tem a outra coisa. Então isso daqui substituiu pra mim Premiere, After Effects, Audition, que é o de áudio tipo assim, não preciso mais. E é tipo assim, eu paguei uma vez só. Não, ele veio com a câmera. De vez em quando ele faz uma promoção que eles vendem esses hardwares aqui também, eles vendem peça, tá? Em teoria tem 2 licenças. Uma que veio com a câmera, que eles vendem câmera também, tá, gente? Eles vendem um monte de hardware de produção. A Blackmagic é famosa porque ela faz câmera também. E o editorzinho analógico. Esse editor aqui, ó. Com esse editorzinho analógico que eu tenho aqui, e também com a câmera deles, que eu tenho a Pocket Cinema Camera 4K, eles fizeram uma promoção uma época que vinha com a licença do editor. Só que eu perdi o da câmera, então só tenho uma. Só que você paga uma vez só, tá, gente? Você paga uma vez só e é seu. E até hoje eu comprei na versão acho que 12, 13, por aí. 14 ou 15, por aí. Eu sei, tem vários anos, tá? Eu só recebo todas as atualizações de graça. Agora saiu a 19, eu só clico em atualizar. Uma mãe, né? Davi, você é um pai. Mas o único problema que eu tô tendo é com o tal do Photoshop. Por quê? A gente usa o GIMP. Eu uso o GIMP, tá? O GIMP substitui o Photoshop mais ou menos. Meia boca. Substitui. Contanto que eu comecei no Photoshop Elements e eu nunca me adaptei de fato ao Photoshop Full, né? Depois eu transicionei pro GIMP, mas lá atrás eu comprei por $100, eu lembro o Photoshop Elements. Só que tem um problema, o GIMP no Mac é horrível. Eu tô usando o Mac agora pra editar. Acho que é pior, ruim, né? Ele é piorado no Mac. Ele é muito ruim. E eu tô com esse problema sério. Contanto quando eu falei que eu editei thumbnail no DaVinci Resolve, é porque eu comecei a editar no GIMP. No Mac o GIMP é tão ruim que eu desisti. O GIMP, se você não sabe, é um programa de imagem, de edição de imagem tipo Photoshop, só que de código aberto. Inclusive a galera de Linux usa, e eu usei por vários anos. Só que agora eu tô tendo que mudar, e não tem uma coisa fácil. O que eu tô pensando em fazer, que tá em promoção agora, eu já vou falar pra Deus se acha que eu vou comprar, tomara que eu não perca a promoção, é esse aqui, ó, mó galera recomendou, que é o Affinity. Ah, minha irmã já falou dele mesmo. É um programa tipo Photoshop, tá? Eles estão com essa aqui todos... Caro, hein? Não, mas são 3 programas para 3 sistemas operacionais por 109. Uma taxa só. E esse é o 2 deles. Mas você pode comprar também só uma, se eu não me engano. Cadê? Vamos lá, peraí, foto. Deixa eu abrir aqui, ó. É esse daqui, ó. Você não vai fazer isso aqui, tá? Mas enfim, é um editor de imagem tipo o Photoshop. Aí tem para iPad, para Windows e para Mac. E conversa bem com... Não, você tem que... pra você fazer imagem, não conversa com nada. Ele conversa entre os aplicativos deles, que eles têm também um designer, que deve ser tipo... Um deles é tipo um Illustrator, o outro é tipo alguma coisa, enfim. Se você comprar que tá com 50% de desconto, você pode comprar um só. Você pode comprar só um deles para um sistema operacional por 47. Tá. Porém, você tem todos por 109. O Affinity, eu usei no iPad o primeiro deles. Eles é aqueles que fazem nesse esquema, que eles lançam uma versão nova, agora tá no 2, né? Eles vão lançar depois de alguns anos uma versão nova e você tem que pagar para ter o upgrade. Mas tem um problema. Quando eu tô pensando em comprar o Affinity, tá? Tô pensando em jogar meu dinheiro em cima deles. A gente tem isso aqui, ó. Esse daqui, se não me engano, é CEO, alguma coisa do Affinity. Na verdade, a empresa chama Script. Eu acho que é isso. Foi comprada pelo Canva. Foi comprada pelo Canva. Ah, meu Deus. Que é um aplicativo muito bom, tá? Não vou negar, todo mundo que usa gosta pra caramba. Só que, até onde eu sei, é notório ter como modo de monetização assinatura. Eu não acho que assinatura para software é um sistema que eu descartaria. Só que eu vejo uma tendência, eu acho que eu vi isso com a Adobe um pouco, de empresas que têm um sistema de assinatura e têm uma renda recorrente constante e garantida, elas tendem a sentar e não fazer nada. Não evoluir, né? Eu lembro que teve alguns anos, assim, que as versões novas do Premiere que eles anunciavam, que uma vez por ano tem, assim, uma grande versão que tem coisas novas e tal. Era sempre os trecos minúsculos. E eles não otimizavam o treco. Eu tinha um computador, tipo assim, que era um monstro, eu não conseguia editar as coisas que agarrava. Contanto que quando eu coloquei o Resolve, parece que eu fui dar água pro vinho, assim, não? O Resolve era ultra otimizado. Rodava uma maravilha. Mas eu acho que eu ainda vou investir, eu vou tentar.
tá? Porque não tá dando pra fazer coisa no GIMP, no Mac. É muito ruim. Deixa eu só ler o comentário aqui do Gustavo. Ele falou o seguinte, que no Brasil tem o Código de Defesa do Consumidor para salvar, que multas de rescisão contratual acima de 10% são consideradas abusivas e nulas de pleno direito na maioria dos casos. Deve ser advogado, nosso querido Gustavo. E ele foi lá checar o site da Adobe e não viu nenhuma menção à multa rescisória com valor explícito e específico, apenas apontamento genérico no anúncio sobre isso. Então, no Brasil, a falta de informação clara também seria abuso do consumidor. Eu vou dizer uma coisa, se o FTC, que nos Estados Unidos não tem regra para... Nos Estados Unidos é mega... Tipo Canadá assim, também. direito do consumidor aqui na América do Norte, amigo. Senta e chora. Mas se o FTC conseguiu arrumar problema, é porque o treco é sério. E o FTC, assim, eles normalmente entram pra ganhar, né? Essa aqui é a verdade. Então, assim, gente, vocês têm que saber dessas coisas que estão acontecendo. Se você tiver alguma experiência com isso, souber das alternativas melhores para esses softwares da Adobe, você pode, inclusive, dizer aí nos comentários que você vai estar beneficiando alguém que deve estar procurando essa informação. Mas a gente está aqui só para te informar do estado das coisas. Eu, particularmente, recomendo a DaVinci Resolve para todo mundo que quer editar. O problema é que, se você quiser trabalhar com edição profissionalmente, vendendo o seu trabalho para alguém, não tem como eu dizer para você não aprender, pelo menos, o Premiere. E não ser muito proficiente no Premiere. Porque vai ser necessário para sua produção. Mas se você é uma pessoa que trabalha sozinha, que não tem uma equipe para coordenar, você pode escolher o software que você quiser sem ninguém te prender. Eu recomendo muito o DaVinci Resolve. É sensacional.